Paulo parece que retrata um pouco aquilo que nós estamos vivendo nesse tempo. E eu peguei duas frases, né, do versículo ou do texto que eu vou falar, e coloquei o seguinte tema: tempos difíceis, mas tu, 3 pontinhos. Então, Paulo escreve a Timóteo falando sobre tempos difíceis. E é interessante que esse não é um tema, a princípio, muito apaixonante para as pessoas pensarem, porque estamos vivendo dias em que queremos ouvir sobre coisas boas, tempos fáceis, né, que tudo vai dar certo. Mas a Bíblia, ela é extremamente realista, e eu acredito que esse ano de 2022, né, nós estamos começando, né, a sexta-feira, começamos a preparação para a eleição presidencial no nosso país, e não será um tempo fácil para ninguém nesse país, não será. Precisamos, né, orar. A minha palavra sobre isso, de vez em quando eu vou falar, é que você ore a Deus, que você busque a Deus, que você escolha em quem você vai votar com a sua consciência cristã. Presta atenção, vote com a sua consciência cristã. Democracia é o direito de eu e você escolhermos, né, acreditar em algum modelo. Agora, como cristãos, nós temos que ter base bíblica para o modelo que nós vamos escolher. Princípios precisam fazer parte, né, da nossa vida. E é papel da igreja estarmos orando. Temos que orar nesse tempo para que Deus esteja nos abençoando. Mas sabemos que serão tempos difíceis, com certeza. Não apenas na política, tempos difíceis na economia, tempos difíceis nas famílias, tempos difíceis em várias áreas da igreja. E é sobre isso que eu quero falar, mas não vou focar apenas na dificuldade, mas a expressão de Paulo para Timóteo, mas tu, é o que eu quero chamar a sua atenção no final. O texto é 2 Timóteo capítulo 3, verso 1. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Em algumas traduções, né, como essa, tempos terríveis. Quando o apóstolo Paulo escreve esta carta, seu amado discípulo e filho na fé, Timóteo, ele está no calabouço romano, na sala, à espera do seu martírio. Paulo está dando suas últimas instruções de como vencer em dias difíceis. Ele não tem uma mensagem de derrota, mas não é triunfalista, achando que o evangelho é um seguro contra o sofrimento. Pelo contrário, ele traz uma consciência de como o poder de Deus pode ser aperfeiçoado no meio das nossas dificuldades. A falta de consciência da realidade é uma arma do inferno para pegar os crentes despreparados. A ilusão é uma outra arma enganosa do diabo para nos fazer acreditar em coisas que a Bíblia nunca nos ensinou e que jamais deveríamos acreditar. O egocentrismo dos nossos dias tem levado muitas pessoas a acreditarem que é possível viver nessa terra sem sofrimento, nem provas, e satisfeitos o dia todo. João 16:33, Jesus disse: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Este ensinamento de Jesus não é para nos desanimar, pelo contrário, é para nos fazer mais do que vencedores. Romanos 8, de 31 em diante, Paulo diz assim: que diremos acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o que Paulo está ensinando é uma realidade diária das dificuldades em que nós vivemos. Eu quero pensar, porque Paulo está falando, né, de que nos últimos dias, esse tema últimos dias, ele é muito abordado na história da igreja, e certamente também nos fará pensar, se é que estamos vivendo os últimos dias. Para milhões de pessoas na pandemia, os últimos dias aconteceram.
E eu vi uma reportagem que me chamou a atenção. Em 2050, se a taxa de natalidade mundial continuar como está ou caindo, nós seremos contados em número a metade da população que nós somos hoje. Ou seja, até 2050, os últimos dias acontecerá para milhões e milhões e milhões de pessoas. Então, Paulo diz assim, olha, os últimos dias, eles serão difíceis, e eu acredito realmente que Jesus virá em breve, e logo a igreja será arrebatada, eu creio nisso. Agora, por que eu acho e eu digo que nós temos sinais dos últimos dias, e porque as coisas podem ser consideradas difíceis? Está havendo uma mudança na sociedade assustadora, sem que a gente dê conta ou saiba realmente o que está acontecendo. Esta semana fui informado de uma criança que tentou suicídio. Isso me chocou muito, 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 muito. Existem sinais, ainda que às vezes nós não queremos olhar, de que os dias são difíceis. Às vezes é melhor a gente não olhar para a realidade do que está acontecendo ao nosso redor. Mas eu quero chamar a atenção para vocês de algumas mudanças que estão acontecendo rapidamente dentro das famílias, na igreja, na sociedade, e sem que a gente entenda muita coisa do que está acontecendo. Teve um outro episódio semana passada que me chamou a atenção. A violência é uma marca dos dias maus que nós estamos vivendo. Teve um jogo em Porto Alegre, da segunda divisão, Grêmio, não sei quem, foi outro time lá. Gente, eu já vi, vocês já viram torcidas rivais brigarem, não é? Isso é comum, essa violência. Agora, a torcida do mesmo time brigar é novidade. Porque a violência está tomando proporções assustadoras. O ser humano está tendo um comportamento assustador, que nos assusta se a gente olhar para esta realidade. Existe um estudioso, sociólogo, chamado Zygmunt Bauman. Ele morreu agora em 2017, ele é um polonês que licionou na Universidade de Leeds, na Inglaterra, há muitos anos. E ele Cris, me dá um copo de água ali, por favor, daquele lá. E ele faz um estudo social para nos ajudar em... Não abre, eu quero fechado, por favor. Eu tenho aqui eu só quero fazer uma ilustração. Então, ele fala... Ele dá nome para uma coisa que a gente vê todo dia e a gente não sabe muito. A gente sabe que alguma coisa mudou. A sociedade era de um jeito e agora está do outro jeito. Mas a gente não tem muitas palavras para dizer o que está mudando, o que realmente mudou. E a gente sabe que, eu lembro, né, você vai lembrar também, que as pessoas... elas tinham identidade. Identidade era uma coisa muito forte na vida das pessoas. Identidade fala de identificação. Então, por exemplo, quem lembra que alguns anos atrás você sabia o telefone da casa dos seus pais? Quem lembra do tempo que você sabia o telefone da casa dos seus pais? Você sabia, né, o telefone da casa dos seus filhos. Você sabia o telefone. O telefone era um tipo de identificação. Alguém sabe o telefone? Gente, eu mal sei o meu telefone. Eu acho que eu sei telefone só meu e da Sinorá. Eu não sei mais telefone de ninguém. Então a identificação, lembram quando a gente andava na estrada, eu como trabalhei como frentista de posto de gasolina, os carros tinham identificação da cidade. Então a gente andava na estrada e via um carro lá do Nordeste, falava, fulano está longe de casa. Agora a placa não identifica mais, a maioria dos carros você não sabe mais de onde é, né? Antigamente o carro que a gente tinha era uma identidade, uma identificação, passava aquele carro, a gente falava, lá vai fulano. Agora, eu ando aqui no estacionamento da igreja, não tenho ideia que carro que você tem, né? Então, aquilo que era, nos ajudava a identificar as coisas, né? Tudo era muito sólido, diga sólido.
Sólido. Isso aqui é sólido, sólido, né? Os casamentos eram sólidos, a família era sólida, a política era sólida, a igreja era sólida. Agora, Bauman diz que a sociedade não é mais sólida, agora ela é líquida. Então um dia ela está de um jeito, outro dia ela está do outro jeito, e ela muda constantemente e rapidamente. Ele chama isso de sociedade líquida. E eu vou fazer um contraponto entre a sociedade sólida e a sociedade líquida, para você ter uma ideia, para a gente entender. Na sociedade sólida era fé, agora é descrença. Era sacralização, agora é secularização. Era absoluto, agora é relativo. Era razão, agora é sentimento. Gostei dessa. Era ética, agora é estética. Eu achei muito interessante. Era ética, agora é a estética. Era unidade, agora é diversidade. Era coletivo, era uma televisão para todo mundo, agora é individual. Era inconformismo, jovens eram inconformados, agora é conformismo. Era forte, agora é light. Éramos guiados pelo esforço, agora pelo prazer. Era pela seriedade, agora é pelo humor. Era fundamental, agora é superficial. Era formalidade, agora é informalidade. Era necessário, agora é acessório. Existe um afrouxamento ético e moral. Nós não podemos condenar as opções de comportamento de ninguém. Preste atenção nisso. As opiniões dos gurus, as opiniões dos magos, as opiniões dos influencers, elas têm peso igual ou até maior do que a Bíblia. Multidões buscam um discurso leve, que gere conforto e bem-estar. E aí Paulo diz, 2 Timóteo 4,3: pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentirão coceira nos seus ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos, e eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para mitos e contos. Cercar-se de mestres leves, ênfase excessiva na liberdade humana, considerando cada um dono da sua própria verdade, do seu caminho e do seu destino. Tempos difíceis. Tempos difíceis de educar filhos, muito difícil de educar filhos. Tempos muito difíceis de contratar bons empregados. Tempos difíceis, vou falar isso para vocês, de ter crente comprometido e de qualidade. Tempo difícil para ter e ser uma igreja séria. Paulo diz, esses tempos difíceis, vê se faz sentido isso para você. Por que eu acho que são os últimos tempos? Porque ele diz, nesses últimos tempos, os homens serão egoístas, diz egoístas. Faz sentido isso? Muito. Os homens serão avarentos, serão presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais. Faz sentido isso? Ingratos, gente
quanta ingratidão, ingratos, sem amor pela família. Meu Deus, parece que Paulo está escrevendo sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, presta atenção nisso, cruéis. Feminicídio entra nisso, irmãos, uma coisa absurda, absurda. Os homens serão cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecado, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Eles estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada. São reprovados na fé, não irão longe. Porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Esse tempo eu chamo de tempo difícil. Eu acredito que são dias duros. O mal floresce por toda a parte. 2 Pedro 2, verso 15 em diante diz: eles abandonaram o caminho reto e se desviaram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o salário da injustiça, mas em sua transgressão foi repreendido por uma jumenta, um animal mudo, que falou com voz humana e refreou a insensatez do profeta. Esses homens são fontes sem água e névoas impelidas pela tempestade. A escuridão das trevas lhe está reservada, pois eles, com palavra de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro, prometendo-lhes liberdade. Prometendo-lhes liberdade. Eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. Se tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se novamente nelas enredados e por elas dominados. Preste atenção nisso. Teria sido melhor que não tivesse conhecido o caminho da justiça, do que depois de terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhe foi transmitido. Confirma-se neles que é verdade o provérbio: o cão volta ao seu vômito, e ainda a porca lavada revolve-se na lama. Você conhece algum crente desviado? Levanta a mão quem conhece crente desviado. Levanta a mão bem alto para mim, por favor. Pessoas que foram libertas. Pessoas que experimentaram a graça e o favor de Deus. Pessoas que experimentaram a comunhão da igreja. Pessoas que foram santificadas pelo sangue de Jesus. Mas agora, como diz Pedro, voltaram-se para as práticas antigas de drogas, de álcool, de imoralidade, xingamentos, brigas, como se nunca tivessem conhecido a Deus. São agora evangélicos não praticantes. Isso me assusta. Isso me choca. São desigrejados, pessoas que não acreditam mais que a igreja é a noiva de Cristo.
Pessoas que acham que é possível seguir Jesus de longe. Mateus 26, 58, 69 a 75. E Pedro seguia de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se com os guardas para ver o que acontecia. Pedro estava sentado no pátio, uma criada aproximando-lhe disse: você também estava com Jesus o Galileu? Mas ele negou diante de todos, dizendo: não sei do que você está falando. A identificação, a amizade, a comunhão com pessoas que negam e perseguem a Cristo. Ele disse: eu não conheço. Depois saiu em direção à porta e outra criada ouviu e disse: esse homem estava com Jesus o Nazareno. E ele, jurando, o negou outra vez, disse: eu não conheço esse homem. Pouco tempo depois, os que estavam por ali chegaram a Pedro e disseram: certamente você é um deles, o seu modo de falar o denuncia. Aí ele começa a lançar maldições e a jurar: não conheço esse homem. Quanta gente seguindo Jesus de longe, e aos poucos começam a negar quem ele é. Ah, aquela casa ali era de crente. Mas as práticas mundanas retornaram. E os crentes não praticantes agora negam o sacrifício de Jesus na cruz. E apelidamos isso de desigrejados, para fazer com que as pessoas se sintam bem. E o galo cantou, e Pedro chorou amargamente. Para essas pessoas, a igreja não passa de um clube religioso. Ela não tem mais relevância nem importância. Esqueceram-se de tudo que por meio dela receberam. Tiago diz, capítulo 2, verso 17. Assim também, se vocês tiverem fé, mas ela não for acompanhada das obras, a fé é morta, não serve para nada. Não existe fé não praticante. É uma mentira do diabo. Não existe essa possibilidade. Ou você tem uma fé, e esta fé vai te conduzir a ações, é uma vida que vai manifestar a obra de Cristo, porque se não tem obras, a fé é morta. São dias maus. Eu acredito hoje que no Brasil, é uma notícia triste, nós temos mais evangélicos fora das igrejas do que congregando nas igrejas. São dias maus. Gente, eu sei que eu choco vocês com isso. Nossos filhos, nascidos em lares evangélicos, têm sido roubados de dentro das nossas casas. Roubados. Filhos ensinados, criados na casa de Deus. E nós vamos vivendo e não queremos olhar para isso como uma dificuldade. Preferimos olhar, é assim mesmo. Não, não é assim, não pode ser assim. Os dias são difíceis, diz Paulo. Difícil para a família. Difícil para a nossa igreja. Você acha que eu não olho, eu conheço a história dessa casa. Quantas crianças eu apresentei nesse altar, quantas crianças nós apresentamos nesse altar, em que a fé não é mais evidente. Eu não estou aqui para condenar ninguém, mas eu estou para dizer a você que nós estamos vivendo dias difíceis. Jesus em breve voltará. Esse é o ambiente dos últimos dias que Paulo está falando. O que nós podemos fazer diante disso?
que devemos fazer diante disso? A primeira coisa é termos realidade que os dias não são bons. E que nós precisamos dobrar os joelhos e clamar por misericórdia do nosso Deus, para com a nossa casa, para com a nossa família, para com a nossa igreja e para com a sociedade de um modo geral. Essa é a sociedade líquida, um dia de um jeito, outro dia de outro jeito. Os dias que nós estamos vivendo são estes. Mas porque pela graça nós estamos bem materialmente, não nos angustiamos espiritualmente. A igreja está bem materialmente, nossas famílias estão bem materialmente. E eu pergunto, espiritualmente, como está a situação? Porém, eu fico pensando, não está na moda, pastor, pregar assim. Não está. Não está na moda uma igreja ficar silenciosa e olhando e pensando. Mas é preciso. Tem muitos dias de festa, tem dias de celebração e eu me alegro com isso. Mas tem hora que a gente tem que parar. E a gente tem que olhar o que a Bíblia diz. E clamar a Deus que tenha misericórdia de nós. Que tenha misericórdia da nossa casa. Que tenha misericórdia do nosso povo. E que tenha misericórdia da igreja. Porém, o que eu gosto quando eu leio a palavra de Deus, é que a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho, ela não é uma mensagem derrotista, ela é uma mensagem realista. Mas não é uma mensagem derrotista. Quando Paulo escreve essa realidade, quando Paulo descreve esta realidade, e ele diz, os dias são maus. Vocês sempre me verão chorar nessa casa, pela destruição que o álcool faz na vida dos jovens e das famílias. Eu sempre me levantarei contra essa destruição. Sempre. Em nome da liberdade, em nome da sociabilidade moderna, todo mundo faz. Gente, a igreja precisa ser um lugar onde as pessoas serão transformadas pelo poder da graça de Cristo Jesus. A igreja não é um lugar para acostumar com aquilo que destrói as pessoas. A igreja é um lugar de vida e não um lugar de morte. Porém, Paulo diz uma coisa maravilhosa. E agora eu quero falar com você, que como eu, ama a Jesus o seu reino. Diga, eu amo a Jesus. Diga, eu amo o reino de Deus. Diga, eu amo a igreja, corpo de Cristo. E aí Paulo vai falar agora, olha só. Uma tradução, eu acho que aquela outra tradução que eu li lá é gaúcha, né? Porque é que eu estou lendo aqui, fala mais você. A outra fala mais tu, aí é de gaúcho. Ele fala mais você, diga você. Mas você, ele está falando para Timóteo. Mas você, Timóteo. Mas você, Paulo identifica. Paulo olha, Paulo aponta, Paulo reconhece. Você, olha para o irmão, diga você. Diga bem bonito, você. Mais você. Ele diz, mais você. Tem seguido de perto, diga seguir de perto. Não, bem bonito, seguir de perto. Você tem seguido de perto o meu ensino. E a minha conduta, e o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança em Cristo. Você, diz o apóstolo, você tem seguido de perto. Ou seja, Paulo aqui, ele
que está seguindo de perto. Ele fala: o Senhor me livrou de todas as coisas, das perseguições que me aconteceram. E ele fala: quanto a você, eu digo quanto a você, porém, permaneça, diga permanecer. Permaneça nas coisas que você aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, diga sagradas letras. Não é meio estranho sagradas letras? Não soa meio estranho sagradas letras? As sagradas letras que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Que contraste! Mas tu, Ele está chamando eu e você para sermos diferentes. Diga ser diferente. Para fazer diferença. Ser diferente para fazer diferença. É isso que Paulo está dizendo. Precisamos de pessoas que falem a verdade em amor e vivam essa verdade. Paulo elogia Timóteo por seguir os ensinamentos que recebeu da sua avó e neles permaneceu. E Paulo incentiva a que permaneça. Capítulo 3, ele diz: quanto a você, permanece nessas coisas. Eu digo para você, ovelha amada, permaneça nestas coisas. Eu falo para minha família, permaneça nessas coisas. Vamos permanecer na palavra de Deus. Permanecer. Continuar servindo a Deus com simplicidade. Você pode mudar a sua roupa, mas você não pode mudar o seu coração. Você não pode mudar a sua fé. Você não pode mudar os seus princípios. Permaneça. Permaneça casado com essa mulher. Permaneça. Permaneça casado com esse homem. Permaneça. Permaneça orando pelos seus filhos e dando exemplos e falando aquelas coisas que eles não gostam de ouvir. Permaneça, não desista. Não desista. Nós não podemos desistir. Permaneça amando os seus filhos, orando por eles e trazendo de volta para o reino de Deus. Permaneça. A igreja não pode desistir. Ele diz: permaneça nisso. Permaneça crente com cara de crente. Permaneça. Vou falar uma coisa para você. Permaneça sem jogar. Não jogue no bicho. Permaneça. Permaneça sem prostituir. Permaneça sem adulterar. Jovens, permaneçam puros em Jesus. Permaneçam virgens até o casamento. Tem que ter coragem para falar isso no meio de uma sociedade imoral. Permaneça nas coisas que é base do reino de Deus. Que a igreja permaneça falando o que precisa ser falado. Precisamos que Deus nos livre. Paulo disse: o Senhor, Timóteo, o Senhor me livrou. Veio a perseguição, suportei, mas o Senhor me livrou de todas as coisas. Sabe que Deus precisa livrar a gente? Pedir que Deus nos livre? Eu vou falar uma coisa, uma palavra bonita. Deus precisa nos livrar do antropocentrismo. É o culto ao homem, a personalidade, a celebridade. Que Deus nos guarde dessa praga. O homem, o centro. Que Deus nos guarde disso na igreja, irmãos. Que Cristo seja o centro. Cristo seja o centro.
Se Cristo for o centro da sua fé, você nunca vai abandonar a Jesus. Mas se eu, os pastores, for o centro da sua fé, logo você vai decepcionar e não dá mais. Cristo é o centro. A vontade dele tem que permanecer. Ele tem que estar no controle de todas as coisas, e não eu no controle, mas Cristo no controle. Cristo em vós, esperança da glória, diz o Senhor. Sabe por que tem tanta gente fora? Sabe por quê? Porque olharam para os homens e com eles se decepcionaram. Esperaram coisas que jamais os homens poderão entregar para elas, e aí elas ficaram aborrecidas com os homens e foram embora. Mas quem está em Cristo permanecerá para sempre, porque Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E será eternamente. Vai fazer uma pesquisa para você ver os desigrejados. Todos estão magoados com os pastores, com os irmãos. Magoados, ofendidos, decepcionados, porque olharam para os homens. E aí eu falo, talvez nós pastores também tenhamos um pouco de culpa nisso. Talvez nós em alguns momentos, incentivamos as pessoas a olharem para nós, e passou do limite. Mas eu quero e espero que você esteja olhando para Jesus. Paulo, escritor dos Hebreus, diz assim: olhando para Jesus, autor, começo e fim da nossa fé. Diga, olhar para Jesus. Olhar para Jesus. Isso é uma igreja cristocêntrica. Olhar para Jesus. Minha palavra hoje, olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Que você vai ter uma fé robusta, você vai ser saudável na sua fé, e você não vai desanimar, porque Jesus já mostrou o amor que Ele tem por mim e por você. Viva firme olhando para Jesus, muito firme olhando para Jesus. Eu quero concluir dizendo para vocês, não acho que seja fácil ser cristão verdadeiro nesses dias. Parece que quando eu falo isso desse jeito, é como se eu estivesse remando o tempo todo contra a correnteza. E na verdade a gente está. Na verdade a gente está. Todos os dias travamos uma batalha contra o mundo, a carne e o diabo. Temos que combater os inimigos da nossa fé, que querem a todo custo nos impedir de combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Bauman diz dessa sociedade líquida. Eu vou falar uma coisa para você. Isso não tem a ver com a igreja do Senhor Jesus. Se você olhar para a Bíblia não nos apresenta o reino de Deus de uma forma líquida, um dia de um jeito, outro dia do outro jeito. Pelo contrário, em Mateus 16, 18, Jesus falou assim para Pedro, depois que ele negou, arrependeu, Jesus disse para Pedro, desculpe, antes, isso aqui não foi depois que ele, Pedro, eu te digo, agora eu não sei se antes ou depois, então já me perdi aqui, mas eu vou só falar o versículo, por favor. Pedro, eu digo uma coisa para você, sobre esta pedra, Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja de Cristo está fundada sobre uma rocha. A igreja de Cristo não está fundada na areia movediça, ela está fundada sobre a pedra, a rocha. Mateus 7. Portanto, 24, quem ouve essas minhas palavras e pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Diga rocha. Diga rocha de novo. Rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Diga assim, a minha fé está sobre um alicerce, que é uma rocha. Uma rocha. O que é aquela coisa, deixa eu lembrar, aquela coisa,
É Maria mole, né? Maria mole o que é? É um doce? Bem mole. Muito profundo isso. A minha fé não está construída sobre um pedaço de Maria mole. Meu Deus, que profunda essa palavra. A minha fé está construída sobre uma rocha. Isso me dá segurança e te dá segurança, meu irmão, minha irmã. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. Ela caiu e foi grande a sua ruína. Queridos, meu coração nessa manhã é trazer uma palavra para te dar consciência de que é possível continuarmos servindo a Deus com segurança. Mas tu permanece. Mas tu permanece naquilo em que tu fostes chamado para fazer. Eu gosto como Paulo lida com Timóteo, sabendo de todas as coisas que estão acontecendo. Tem muita gente, irmão, e eu respeito, mas tem muita gente. Isso é bem difícil de falar. Deixa eu falar da forma mais honesta possível, sem ofender ninguém. Tem muita gente que está com medo do que possa acontecer no futuro. Eu vou até aí. Gente, se a sua fé está firmada sobre a rocha, você não precisa temer nada. Nada. Nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que guarda a igreja. E Ele disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não! A igreja que estiver sobre a rocha, a igreja sobre a rocha não precisa ter medo. E Paulo diz assim: tu porém, que tem seguido de perto o meu ensino, diz Paulo, tu porém, que tem seguido o propósito, a fé, o amor, a perseverança, fica firme, fica tranquilo, fica seguro. Apesar de estarmos vivendo os últimos dias, nosso coração tem que estar muito esperançoso em Jesus e muito seguro em Jesus. Ame sua família, ore por ela, acredite. Ainda não é o fim da sua história, nem o fim da sua família. Acredite, seus filhos todos vão voltar. Eles são consagrados ao Senhor, meu irmão, minha irmã. Mantenha essa fé viva dentro do seu coração. Não desanime jamais. Eu sou prova das lutas que passei como família, você sabe. Quando chorei, como você talvez está chorando agora. E a pergunta que a gente faz: aonde eu errei? Como eu não pude passar essa fé tão linda para os meus filhos? O que aconteceu? Mas não desista, meu irmão, não desista, minha irmã, não desista. Mantenha essa fé viva. Jesus vai salvar a minha casa, e eu e a minha família vamos entrar no céu, e nós viveremos eternamente com o Senhor. Não foi em vão a consagração, não foi em vão o ensino, não. Ele e ela ainda servirão ao Senhor. Temos que ter essa fé. A fé tem que ser viva. Eu oro para que você tenha uma fé robusta em Jesus. Eu oro para que você receba, você que está me vendo aí em casa, você que está longe, você que está desapontado com a igreja, você que acha que não vale a pena, você que voltou para todas aquelas práticas horríveis. Eu oro para que você volte hoje, volte hoje. Jesus te ama. E você lembra como era gostoso aquele tempo que você servia a Deus. Nada se compara a servirmos a Deus, nada. O mundo não tem nada para te oferecer, nada. Você conhece a Jesus e o seu amor. Volte logo para Ele. Vamos ficar de pé, meu irmão, vamos ficar de pé, minha irmã.